Livro A Veluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Oração. Simão Pedro, novamente em nossas mãos. Vamos buscá-lo no tempo e no espaço que esconde esse personagem maravilhoso que nos deu tanto incentivo através de sua vida para o aprimoramento espiritual que nos leva à fé e ao amor. Pedro, quando era mais moço, via contar pelos seus ancestrais a vida de Jacó e de sua família, a história de José e de seus irmãos, que o venderam por inveja aos comerciantes que se destinavam ao Egito. Pedro tinha imensa vontade de conhecer a terra onde aquele varão de Deus morara e, principalmente, o poço que construíra, que tomou seu nome. E como não podiam sair os dois, André ficara dirigindo a pesca. Partiu Pedro com mais 2 companheiros que gostavam de viagens, principalmente com o pescador da Galileia. Era uma madrugada chuvosa, saiu a caravana de Betsaida, a Cafarnaum, até chegarem aonde existia o poço de Jacó. Poderiam Pedro e seus companheiros fazer essa viagem pelas águas do Jordão. Contudo, já estavam cansados de águas. Preferiam espichar as pernas em uma boa marcha como peregrinos do dia e da noite. Essas andanças se processavam muito no Oriente. Encontravam-se caravanas e mais caravanas de pessoas, no que hoje se chama de turismo. O poço de Jacó ficava em um cruzamento de águas ou de veios de águas a mais de 30 metros de profundidade, com as paredes rochosas conservando o líquido precioso como bênção de Deus. Era de utilidade comum para os samaritanos. Os judeus eram pessoas estrangeiras que a ignorância separava. Porém, podiam transitar nos arredores sem se misturarem com os filhos da terra. Pedro era sabedor dessa separação racial. Ao ver o poço feito pelo personagem bíblico, sentiu uma emoção diferente. Não via naquele trabalho um rude feito das mãos humanas, mas uma glória na qual mãos espirituais abençoavam aquelas águas. Teve a oportunidade de beber do líquido e nele saborear coisas diferentes das águas comuns. Aquilo o pôs a pensar. Tinha vontade de conversar com os samaritanos, mas era difícil. Os samaritanos fugiam dos judeus. Passeando uma noite com seus companheiros nos arredores de Sicar, avistou uma choupana onde se vendiam muitas coisas. E Pedro pensou: onde se vende, qualquer um compra. Então vamos lá falar aos companheiros. E partiu para a cabana onde a cortesia estava presente no velho grego que ali residia há muitos anos.
confraternizaram em poucos minutos e passaram ao principal. Pedro estava ansioso por saber todas as informações sobre o poço de Jacó. O velho grego já tinha ouvido muita gente do lugar falar sobre o poço, e Pedro não estava errado. Muitas pessoas de caráter afirmavam ter visto nas bordas do poço um anjo abençoando as águas. Eis a razão por que via gente de todo o lugar buscar e beber dessa água, afirmava o comerciante. Pedro notou nas encostas da parede alguns molhos de planta e aponta com interesse ao comerciante. Essa planta é de venda nesta região? E para que serve? Como se chama? Parece que conheço, respondeu o velho grego. Deve conhecer, pois ela é cultivada em toda a Palestina. Parece que os fariseus pegavam o dízimo com ela. Serve de tempero para as comidas e é um remédio de muita virtude para a vista cansada, aliviando ainda os homens agitados, pois o cansaço do trabalho e das ideias se reflete no corpo. Dizem por aqui que o seu cheiro afasta os males espirituais. Pedro se interessou muito quando o grego lhe falou que ela servia para a vista cansada, o que ele não sabia. Pedro sofria desse mal de cansaço visual. E o velho acrescentou: meu filho, machuca essas folhas com a água do poço de Jacó e lava os olhos, que ficarás curado. Pedro pegou um molho das mãos do grego e pela manhã, à beira do poço do antigo patriarca, fez o preparado, pingando-os nos olhos e bebendo um pouco. Repetiu esse tratamento muitos dias, enquanto ali permaneceu. Uma noite, foi aplicar o ungento pela última vez na vista e sentiu ligeira sonolência. Como se fosse um sonho, viu aparecer diante dele um ancião, todo de branco, com um cajado na mão, a lhe falar serenamente: meu filho, a tua fé te curou. Eu sou Jacó e muito te quero. Deus te abençoe. À beira deste poço, mantemos um trabalho de vigilância constante em nome de Deus. E essa água, quando é acrescentada à fé, faz maravilhas e constitui remédio para todos os males. Pedro acordou do ligeiro sono, falando aos seus companheiros: quem estava aqui conversando conosco? Ninguém, Pedro, ninguém, responderam sorrindo. Você dormiu um pouco nestas lajes. Deve ter sido o cansaço ou o remédio que você passou nos olhos. Pedro, passando as mãos nos olhos, compreendeu que deveria ficar calado. E daquele dia em diante, o cansaço sumiu de sua vista. Quando abria e fechava os olhos, experimentando a visão,
ainda ouvia bem longe ou dentro da cabeça a voz mansa do patriarca bíblico. Quando lembrares deste poço e de mim, Pedro, pede a Deus Todo-Poderoso para manter essa misericórdia em benefício de todas as criaturas sofredoras. Pedro voltou a Betsaida com seus companheiros, que nada pescaram nas águas espirituais sobre o que se passou com Simão Pedro. Era um segredo que ficou somente com ele. Na hora costumeira, na igreja dos pescadores, lá estavam todos os companheiros do Mestre. Tiago menor lembrou-se e fez a oração da noite. Simão Pedro Barjonas, instigado pelo olhar de Jesus, levantou-se e propôs com desembaraço: Mestre, estou ansioso por saber qual o valor real da oração. Muitos sacerdotes, inclusive alguns sábios, quase todas as mulheres e tu mesmo, têm na oração um princípio. E por princípio a súplica a Deus. Será mesmo indispensável para o nosso dia a dia? O Cristo, revestido de energia mesclada com paciência, instruiu com segurança. Pedro, a oração devia acontecer a todos os encontros dos homens, em qualquer sentido de conversação, pois ela é uma força reguladora das nossas emoções. A prece é uma manifestação de gratidão ao nosso Pai Celestial. É como se estivéssemos pedindo sua orientação para os nossos feitos. Quando feita com humildade, estabelecemos em torno de nós um ambiente parecido com o dos anjos, e estes, por simpatia, nos visitam, incentivando mais as qualidades que Deus guardou nos nossos corações. Pedi e obtereis. Essa é a lei do Senhor. No entanto, é necessário saber pedir para que o pedido abra caminhos compatíveis com a dádiva que mora no reino do amor. Quem não gosta de orar, certamente não acordou para as realidades do Espírito. Se manifesta algum interesse pelas coisas espirituais, é só aparentemente. No fundo do coração, é como aquele poço que o sedento furou, mas onde não encontrou água para beber. É o homem seco de sentimentos, capaz de fazer escândalos em nome da religião e dos bons princípios. É bom que vejamos este exemplo. A criança, quando chora, é uma forma de oração que faz a sua mãe. Como anjo tutelar, apareceu imediatamente já sabendo da necessidade do filho. Pois assim é o nosso Pai Celestial. Ele sabe bem mais do que nós de que precisamos, mas espera por nós
porque quem pede desenvolve em si certa humildade, tonificando as almas pelo carinho e abrindo diálogo entre as criaturas. O mestre para sua conversação, deixou o tempo preparar o entendimento e prosseguiu instruindo. Pedro, tocaste em um assunto dos mais lindos que a vida nos apresenta: os segredos da oração. Essa força que nos impulsiona a todos é instinto, inspiração e intuição em todos os reinos da natureza. É que Deus já nos fez assim, com certa predisposição para conversarmos com Ele através dos meios de que dispomos, de conformidade com o grau que atingimos na escala da vida. Quem não ora e desconhece a ação benfeitora da prece, mesmo o Senhor estando nele, por meios que ele próprio desconhece, sente-se distanciado de Deus pela ignorância. Toda alma que reconhece os altos benefícios da vida espiritual e trabalha para o autoaperfeiçoamento não despreza a oração. Tem nela uma arma que previne e que ajuda no combate a todos os tipos de imperfeições materiais e espirituais. Negar a sua claridade é negar a própria existência do Criador. A prece é o prefácio da vida. Quando uma alma esquece a oração, ela por si mesma é atrofiada. Na verdade, eu vos digo para não esquecerdes de orar em todos os trabalhos que Deus vos confiou nos caminhos da terra. No entanto, deveis fugir dos exageros, do fanatismo, das lamentações sem sentido, principalmente os que já conhecem e entendem a boa nova do reino. Quando orardes, não o façais em público, pois esse ato é muito sagrado para que o jogueis aos que passam. Não façais como orienta a hipocrisia, o farisaísmo. Ser dado à oração para satisfazer amizades e mostrar à sociedade que se reverencia a Deus é típico de hipócritas. Orar, acima de tudo, é trabalhar no coração para que todos os sentimentos de ódio desapareçam, deixando de existir a vingança. É perdoar as ofensas, é doer sem que a recompensa circule em nossa mente como troca. É amar constantemente. O silêncio era repleto diante da pausa do mestre. Reconfortado pela ação de todos, Jesus prosseguiu. O Evangelho, da primeira à última letra, é uma oração. E aquele que começar
a vivê-lo, está orando nos moldes que a vida espera. A prece, Pedro, tem várias modalidades. E a que mais agrada ao Criador é a que tem a forma do bem. Quando estamos orando, emitimos luz de vida, que traz de volta a luz de Deus. E neste ambiente de permuta divina, sentimos-nos felizes. A felicidade de quem ora poderá se transformar em cura para os enfermos, em alegria para os tristes, em paz para os atribulados, e poderá ajudar muito na aquisição da sabedoria. Quando oramos por um determinado objetivo, enriquecemos a área em que desejamos servir. Orar é muito grande para a alma, e saber orar é muito maior. Pedro lembrou-se fortemente do patriarca Jacó quando este lhe pediu que orasse em intenção do poço famoso. Comparando com o que Jesus acabava de dizer, descobriu a realidade da oração. Que Jesus nos abençoe.